acho que acontece, né, com a gente de uma maneira até geral? A gente teve muito pouca oportunidade na vida de desenvolver a nossa maturidade emocional, a nossa inteligência emocional. A gente agora estou falando de uma maneira geral, no Brasil, por exemplo, né? As famílias brasileiras, quando é que a gente faz a inteligência emocional? Quando é que a gente fala sobre isso? Quando é que a gente mergulha nisso? Quando é que a gente educa a emoção? Não se fala muito sobre isso. Então, a gente vai desenvolvendo o nosso corpo emocional, vamos pensar metaforicamente que eu tenho um corpo físico e um corpo emocional. No tranco, né? Nos trancos, nos barrancos, no samba da vida, nos tapas que a gente toma, nas invertidas que a gente leva, e a gente vai formando esse corpo emocional, né? E aí, quando a vida vai nos colocando desafios novos, como a chegada de uma criança, né? Isso demanda de mim outra maturidade emocional, que eu talvez não tenha tido, não tenha conseguido desenvolver, criar, fazer, enfim, não tem, né? E isso gera esses comportamentos que vocês trouxeram. Por exemplo, de disputar o bebê, né? Aí depois eu disputo para não ir. Né? Então, primeiro eu disputo para fazer, depois, eu tô cansado, vai você. Então, você percebe que são dinâmicas muito imaturas, muito, é coisa de criança que faz isso. Adulto não faz isso, adulto faz quando tem que fazer, quando não tem. Adulto, eu digo assim, um ser maduro, né? A gente é adulto cronologicamente, fisicamente, mas muitos de nós, né? E boto todo mundo nessa fala, porque é a maioria de nós. A gente ainda é muito imaturo emocionalmente. E a gente não faz ideia do quanto isso impacta nas nossas crianças. À medida que a gente criou esse ambiente, imagina, a criança nasceu. Ela está tentando entender como é o mundo, como é a vida, como que as pessoas funcionam, como é ser gente. E ela pega um ambiente como? Competitivo, agressivo, disputa, né? Uma coisa de... Então, a criança, ela talvez veio com esse temperamento e ainda absorve isso do ambiente. Numa fase que ela está ainda entendendo como é que é a vida, como é que as coisas funcionam. Então, assim, e mesmo que depois vai entrando nos eixos, vai equilibrando, vai atenuando, né? Isso pode ter deixado ali um registro, um traço, né? De que a vida é assim, de que o mundo é assim. Quando você me conta da coisa mais feminista, cada um 50%, que isso é um discurso que a gente acha que é a nosso favor e é péssimo para nós. É péssimo para nós, tá? Por uma série de razões, mas eu também tive que fazer essa tomada de consciência. Por algum tempo eu também achei que era bom, que era assim, tá? Demorei, aí depois entendi que não. Não é exatamente o quantos por cento, porque não é exata. Principalmente quando bebê. Conforme vai crescendo, também é do pai, mas que a gente não tem que brigar por isso, porque senão fica isso. Então ninguém me quer, nem a minha mãe me quer. E a criança vai registrando essas coisas, isso vai abalando a autoestima, isso vai abalando a construção de selfie, de pessoa, de tudo. Então é uma série de coisas, né? E outra, a mãe fica com dois problemas. O problema de cuidar do filho, que já é um problema esperado, e o problema de fazer o marido fazer a parte dele. É outro problema. Então a gente pensa que isso vai nos aliviar, isso nos sobrecarrega. Porque a gente fica fazendo o outro fazer o que a gente acha que é a parte dele. É ruim e traz mais violência. Porque daí vai lá, é sua vez, eu já fiquei. E o outro, né? Meu, o que a criança está registrando disso? Sou uma coisa ruim. Em outro momento, todo mundo me querendo. Então, fica além de tudo confuso. O mindset também de dividir. Agora eu tenho 2 filhos, eu tenho que me dividir. Não é dividir. Quando a gente tem 2 filhos, a gente tem que multiplicar. Então, eu estou aqui com o bebê. O outro chega, eu nunca vou falar para o outro, eu sei que é difícil, mas eu nunca vou falar, espera que eu estou terminando de trocar o bebê. Nunca. Espera que eu estou amamentando. Nunca. Eu sempre vou trazer o outro junto. Mamãe, olha o que eu tô fazendo, isso aqui. Aí você tá aqui trocando, você dá seu olhar inteiro para ele falar, uau, é mesmo? Eu quero ir aí ver o que você tá querendo me mostrar, ou eu quero ir aí te ajudar a fazer isso, não sei o quê. Continua aqui e fala assim, vem cá, vamos terminar aqui e nós vamos lá ver o que você tá fazendo. Você traz o outro junto e leva todo mundo para lá também. Você multiplica, você une, você aproxima, né? Esse é o mindset do multiplicar e não do dividir. Quando eu tô com a cabeça do dividir, né?
Espera aí que eu vou terminar aqui, depois vou aí 2 para alguém, aí vou lá. Aí eu fico sempre pensando em me dividir, sempre pensando em dar um pouco de mim para cá, um pouco de mim para lá. E não é esse pensamento. Eu sempre tenho que pensar em juntar e multiplicar. Claro, eu posso ter um momento exclusivo com um momento exclusivo com o outro, separar um tempo para ser só com ele ou só com ele. Isso tanto a mãe, o pai, isso é saudável, isso é legal. Mas eu não preciso levar isso numa coisa tão radical, contar quantos minutos, quantas vezes, senão eu mesma provoco a competição entre os meus filhos. A vida, ela é mais fluida. A gente vai dar um pouco mais para esse nesse momento, porque ele está demandando um pouco mais por alguma razão. Daqui a pouco esse aqui está bem, está melhor, e então eu estou entregando um pouco mais para esse, porque naturalmente está me demandando agora um pouco mais, né? Esse momento ele está um pouco mais com o pai, agora está um pouco mais comigo, e eu percebo, opa, foi demais, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu, né, estabelecer de volta como vocês têm feito, essa dança. O que eu não posso é, assim, sofrer porque não está como eu gostaria. Agora, o que eu tenho que pensar? Se essa demanda, esse grude maior com um ou com o outro, né, me diz algo ou me alimenta em alguma coisa que é minha. Por exemplo, quando o menino mais velho colou no pai, né, estava claro, a mãe ficou muito entregue para o mais novo, o pai já tinha colado no mais velho, e aí o pai precisa entender, agora estou falando dos adultos, tá? Nós, adultos. O que em nós está sendo suprido por um vínculo pegajoso, além do esperado, com uma criança. E aí tem vários tipos, tá, queridos? Por exemplo, tem a mãe que não consegue parar de amamentar. E não tem a ver com a criança, tem a ver com ela. Tem a mãe, atendi hoje uma, que não consegue deixar a filha de 6 anos dormir sozinha. Não consegue. Ela não consegue dormir sozinha, ela me solicita. Lá dentro de mim, eu nem sei, existe uma parte que está... Sou muito necessária. Sou muito desejada. Sou muito importante. Sabe? Às vezes a gente tem essas coisas que a gente não sabe. Por quê? Porque existe uma barreira do consciente. E existe mais coisa no inconsciente do que no consciente, da maioria de nós. Né? Então, eu não sei por quê, mas o menino me quer mais. E lá dentro do meu inconsciente eu tô assim. Que delícia. Esse gozo interno, ou externo, ou consciente ou inconsciente, mas este prazer que eu sinto, ele gruda. Tá? A criança, ela quer atender minha expectativa, ela veio programada para isso. Então, se meu pai vibra com isso, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. E aí, isso é uma questão de quem? Do pai. O pai que tem que fazer o quê? Buscar entender o que é isso, de onde vem, o que isso me diz, o que isso tem a ver talvez com a minha história de vida, talvez com a minha infância, com alguma carência que tenha ficado na minha trajetória, que tá tudo bem, todos temos. A diferença, a população do mundo se divide em 2 tipos. Os que têm carências e sabem disso, e têm consciência e recurso suficiente para trabalhar, terapia, buscar ajuda, ver, resolver. E os que têm carência não sabem disso ou não têm recurso e consciência suficiente para resolver. Todos temos, é isso que eu quero dizer. Sabe assim? Não tem os que saem ilesos nessa trajetória. Não tem. Porque, de alguma maneira, a dinâmica da vida é assim. Naturalmente, né, algumas coisas, algumas afinidades, por uma série de razões, também por temperamento, também por história de vida, enfim, uma série de coisas. Mas existe uma coisa que é muito comum para todas as crianças, que é o idioma que eu falo, que é o idioma da criança, que é o lúdico. Mas é legal abrir esse espaço do lúdico, né? Que não precisa nem ser criado. Eu tenho um monte de fonte na internet sobre isso também, que facilita a minha vida, né? Mas abrir esse espaço do lúdico. E não só para fazer a criança funcionar, tá? É brincar de verdade com ela. Entrar na cabaninha, ficar lá embaixo lendo história. Essas coisas é que geram um vínculo com as crianças. A gente precisa revisitar essa hierarquia, né, dos nossos valores, das nossas importâncias, nessa fase da vida, porque vai passando, né, e vai mudando. Não vai precisar sentar e brincar no chão a vida inteira. É pouco tempo. Precisa desligar o fazer um pouquinho e entrar um pouquinho no ser. E às vezes o que a criança precisa de nós é uma coisa chamada disponibilidade. Só estar ali, disponível, aceitando os convites que ela fizer. Sabe assim? Só ficar ali. Tem crianças que estão muito aceleradas porque elas estão pegando a nossa aceleração.
Depois a gente fala, tá violento, mas porque o nosso ritmo é violento. Eu queria falar da parte do contexto de arrancar seu braço, serrar o braço, mundo terrível, morte, né? Essas coisas. Essa parte a gente precisa entender, sim, se está existindo algum input, se está entrando de algum lugar esse conteúdo, né? É uma coisa importante entender. Ou se é a forma que a criança achou de conseguir chamar a atenção. Tipo, quando ela fala disso, a mãe fica, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo com essa criança? Né? Então, por exemplo, as crianças elas vão encontrando os nossos, inconscientemente de novo, tá? Elas vão encontrando aquilo que nos entrega inteira. Então, se eu sou uma mamãe acelerada, por natureza, por programação cultural, por uma série de questões, a criança ela acha alguma coisa que agora eu estou inteira para ela, porque ela falou em morte. Espera aí, o que está acontecendo? E ela me ganha inteira. Tem criança que tira roupa, gente, em lugar público. Tem um monte de criança, elas acham alguma coisa que nos entrega inteira, que tira a gente do eixo. Isso não, peraí, o que está acontecendo? Eu paro tudo e dou aquele minuto de atenção integral. Aí a criança entende que aquilo consegue mamãe toda, né? E mostrando também que está violento, que tá. Então, eu acho que também passa por entender se tem algum input, se está vindo de algum lugar, se está acessando algum tipo de informação em algum lugar que a gente não deseja, que não é adequada para a idade, é legal, mas também pensar, poxa, está precisando mais da minha, né, da minha lentidão, de ficar aqui junto, e não precisa ser só mãe, pode ser mãe, pai, os filhos, tudo mesmo, sem fazer nada. Quanto tempo vocês passam juntos sem fazer nada, né? É raro, né? Então, assim, pensar um pouco mais, o que eu posso, já que eu tenho um bebezinho e um outro que é ainda muito pequeno, na primeira infância, né? O que eu posso tirar da minha agenda por uns tempos? Sabe? Aí a vida começa a ser boa, aí não tem mais pensamentos de morte, de violência, aí eu tô atendida, aí eu me acalmo, mesmo com o meu temperamento forte, eu me acalmo, no sentido de estar atendido. Não é que eu vou ser lento, não é que eu vou ser... Mas eu tô bem, eu não preciso ficar botando toda hora minha raiva, minhas garras, falar de morte, bater, morder. Não, porque tá tudo bem. Meus pais não estão competindo, eu não tô tendo que dividir a minha mãe com o meu irmão. Tira esse mindset. Nós somos um todo, estamos juntos, né? A gente faz as coisas juntos, somos incluídos, eu não estou ameaçado porque o outro chegou, é uma coisa junto, né? A minha mãe se deixa apoiar pelo meu pai nas coisas que ela faz, na obra, nos trabalhos, com a gente, e é natural esse amor de de outro, ora um, ora outro. Não sou um peso para ninguém, não ficam empurrando agora é você, agora é você, agora é você, já troquei essa fralda, já troquei a última. Não, gente, a fralda tá suja, alguém tem que trocar. Quem viu vai lá e troca. A gente já cresceu. Agora é hora de doar, de entregar, e não de receber, e não de descansar. É hora de fazer. Claro que a gente vai precisar descansar, e aí é entre nós que nós vamos ter que nos ajudar. Mas o adulto, ele entrega mais do que ele recebe. Receber é coisa de criança. A criança recebe, o adulto entrega, o adulto dá, o adulto doa, o adulto cede a vez.